Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje, sou o professor Kleber, né? Hoje nós vamos para a aula de geometria espacial, ok? Espero que vocês curtam a aula. Vou fazer aqui o meu melhor, ok? Deixa eu pegar minha flanelinha aqui. E vamos tentar entender um pouquinho desse universo, né? Das figuras em 3D. Valeu? Vamos lá. Primeiro, o significado da palavra, ou da frase, né? Geometria espacial. Ora, é toda a geometria, como o nome já está dizendo, que estuda o espaço total, né? Estuda as dimensões total daquele objeto. Nós costumamos dizer que são figuras em 3D, que tem 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Beleza? No geral, essas figuras, né, tridimensionais, elas se dividem em 2 grupos. Nós temos 2 grupos para essa geometria espacial. Quais são esses 2 grupos? Nós temos os poliedros e os corpos redondos. Vou explicar com calma, né, cada tema desse, com calma. Exercício mesmo nós vamos a partir da próxima aula. Vamos resolver alguns exercícios que já caiu no Enem, tá? Exercícios esses que vocês vão precisar dessa teoria de hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro, poliedros. O que são poliedros, professor? Bom, analisando a palavra poliedros, no geral, nós temos a palavra poli, que significa muitos, né? E edro significa face. Ou seja, é uma figura que tem muitas faces, vamos dizer assim. Beleza? Então, qualquer figura que tem muitas faces, ela é chamada poliedro. São eles os mais estudados, né, os mais entendidos, são esses dois aqui, ó. Prismas e pirâmides. O que são prismas e o que são pirâmides? Bom, primeiro, prisma. O que é prisma? Prisma é um poliedro que tem 2 bases. Os mais vistos, os prismas mais vistos são esses aqui. O cubo e o bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo. Bloco retangular. Ou chamado também de paralelepípedo retângulo, ok? Então, essas 2 figuras, nós temos 2 tipos, né, de prismas. Cubo, nós temos o cubo reto, né? Deixa eu até tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o cubo. Todo mundo consegue desenhar isso aqui. Está meio tortinho, mas vocês conseguem entender, ó. Isso aqui é o cubo. Ok? Nós temos o cubo reto e nós temos o cubo oblíquo. Ó. No cubo oblíquo nós temos sempre uma altura. Da mesma forma, nós temos também o bloco retangular. Nós temos o bloco retangular reto, vou desenhar aqui, o bloco retangular reto. Ó. E nós temos o bloco retangular oblíquo, que é o inclinado. Temos isso aqui, ó. Ok? Geralmente esse tipo de bloco tem-se que determinar uma altura dela. Ok? E aí entra a parte da trigonometria. Eu vou trazer exercícios que vocês vão entender melhor, tá? Então, tanto para o cubo como para o bloco retangular, nós temos o quê? Nós temos 2 tipos. O bloco retangular reto e o bloco retangular oblíquo, ou inclinado. E aí já entra um ângulo de 30, pode ser 45, pode ser 60 graus. E aí já vai entrar a nossa trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Lembra disso? Então,
são os prismas. E as pirâmides, professor? Bom, as pirâmides são definidas geralmente pela sua base. Nós temos pirâmides triangulares, nós temos pirâmides quadrangulares, pirâmides pentagonais, hexagonais, né? Então, depende muito da sua base. Então, eu vou tentar desenhar aqui uma pirâmide de base quadrada, ou seja, uma pirâmide quadrangular. Ó. Ok? Toda pirâmide, diferente de um prisma, ela tem suas faces triangulares. Então, aqui nós temos aqui, ó, se ela é quadrangular, nós temos 1, 2, 3 e a do fundo 4 triângulos. E a base, que é um quadrado ou pode ser um retângulo também. Depende da figura. Então nós temos vários tipos de prismas e vários tipos de pirâmides. As pirâmides, elas, né, são chamadas pela sua base. Se a base é um quadrado, ela é uma pirâmide quadrangular. E assim por diante. Beleza? E não esqueçam que a pirâmide, ela tem suas faces triangulares. Ou seja, nós vamos aprender a calcular volume e área. Então, nós temos algumas fórmulas que eu vou fazer na próxima aula, tá? Tem as fórmulas escolhidas que você usa para determinar volume e áreas. A área de pirâmide, geralmente se tira a área lateral, a área da base, né? E soma tudo no final. Isso aí é a área total, ok? E o volume tem uma fórmula pré-definida também, para a fórmula do volume da pirâmide. A mesma coisa vale para os prismas, ok? Então já conhecemos basicamente o que são prismas e pirâmide. Prismas são figuras que têm duas bases. Já desenhei uma aqui, um cubo, por exemplo, é um prisma. Ó, nós temos duas bases. Essa pode ser essa base de baixo e a base de cima. Ou essa e essa, dependendo de como ele esteja colocado. Se ele estiver colocado aqui, assim, a base de cima e a base de baixo. Se estiver colocado assim, aí já vira a base aqui e aqui. Ou seja, a depender da posição que você coloque, vira a base. Sempre serão duas bases, ok? Então temos o cubo e temos o bloco retangular. O bloco retangular é retângulo. Ó. Da mesma forma que eu fiz com o cubo, faço com um bloco retangular. Ó, duas bases também, ó. Ok? Base de baixo e a base de cima. Então, esses aqui são os prismas. E as pirâmides só tem uma base só. E todas as suas laterais, as suas faces laterais são triangulares. Ou seja, você vai ter que determinar, mais cedo ou mais tarde, se for para calcular a área do triângulo. Né? A depender dos valores que ele esteja apresentando aí. Ok? Então, aqui foram os prismas e as pirâmides, ok? Nós temos também os corpos redondos. Kleber, o que são os corpos redondos? É um outro tipo de geometria espacial onde nós vamos observar faces arredondadas. Por exemplo, classificação que vocês já conhecem, são 3 clássicas. O cilindro, está desenhando um cilindro aqui, ó, uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo, ligo aqui as duas extremidades, nós temos aqui o cilindro, ok? Geralmente nós temos aqui, ó, um raio, né? E aqui nós temos outro raio, tá? Aí futuramente nós vamos também estudar áreas e volume dessas figuras. Hoje nós estamos vendo só o conhecimento prévio dessas figuras. Vocês estão conhecendo essas figuras. Ok? Então hoje nós vamos conhecer essas figuras e na próxima aula nós já vamos para o cálculo, que é o que interessa, né? Cone ou chapéu de palhaço. Nós temos aqui uma circunferência que pode ser em cima ou embaixo. Chapéuzinho de palhaço. Também nós temos aqui um raio, ó. Geralmente, para calcular aqui uma das faces, ou a área, o volume, você utiliza o teorema de Pitágoras. Perceba que formou um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, beleza? Mas isso vai ser para uma outra oportunidade. Então nós temos aqui, revisando, o cilindro,
nós temos aqui duas bases circulares. O cone nós temos uma base só, né? E todo mundo conhece, quem gosta de esportes com bola, por exemplo, a esfera. Ó, nós temos a esfera aqui. Claro que desse modo aí nós temos o quê? Simplesmente ou um círculo ou uma circunferência. Mas se eu fizer isso, vai dar um efeito que ela está, né, cheia, né? Então deu um efeito agora de uma bola, né? Então a esfera é uma bola. Então nós temos aqui os corpos redondos. Perceba que ambos têm, né, faces circulares. Temos partes circulares. Ok? Bom, então nós já conhecemos, né, essas figuras tridimensionais. Os poliedros, que nós dividimos em prismas e pirâmides, e vocês viram também os corpos redondos, que nós dividimos ele em cilindro, cone e esfera. Beleza? Um detalhe que vocês precisam ficar bem ligados é a questão quando você precisa calcular área e volume. Claro que hoje nós não vamos calcular área e volume dessas figuras. Bom, beleza? Mas nós precisamos sempre estar relembrando um tema bem antigo que vocês veem desde o sexto ano. Que tema é esse? Que é o cálculo de áreas de figuras planas. Olha só, professor. Nós temos que ficar atentos a isso. Sempre vocês vão ter que relembrar isso aí, quando se trata de figuras tridimensionais. Por quê? Porque uma hora você vai ter que calcular a base, uma hora você vai ter que calcular a lateral. Né? Eu vou trazer exercício aqui que vocês vão ver. Então vamos precisar calcular a base dessa figura e vamos precisar calcular as laterais. Então, de qualquer forma, essas laterais vão estar ou em formato de um hexágono regular, ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo. Então por isso nós temos que relembrar essas áreas de figuras planas. Então vamos fazer um pequeno lembrete aqui, né? Nós temos algumas figuras que vocês têm que estar lembrando sempre essas fórmulas. Vamos lá. Quadrado. A fórmula para calcular a área de um quadrado é bem simples. A igual a L de lado ao quadrado, ou L vezes L. Beleza? Então, para calcular a área de um quadrado, eu utilizo essa noção aqui, essa expressãozinha. L ao quadrado, L como lado. Mas esse L pode ser também um A minúsculo, pode ser um M, independe. Então, A de área igual a L ao quadrado ou L vezes L. Nós temos outra figura aqui, bastante importante e conhecida, que é o retângulo. Como é que eu calculo, professor? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Me diga aí, professor. Bom, o retângulo, tá aqui, ó. Deixa eu desenhar ele aqui. Nós temos esse pedaço aqui e esse. Né? Nós precisamos representar esses dois só, porque aqui é igual a esse e aqui é igual a esse. Então nós temos aqui como base e aqui como altura. Ou seja, para eu calcular a área disso aqui é só você pegar a base e multiplicar pela altura. Ok? Vamos lá, professor. Outro quadrilátero bastante conhecido, o paralelogramo. Paralelogramo. O paralelogramo você usa a mesma noção da área do retângulo. Por quê? Vou apagar aqui, tá bom? Por quê, professor? Porque o paralelogramo é isso aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um paralelogramo. Ó. Perceba que parece um triângulo, porém, ele está inclinado. Beleza? Se você preencher isso aqui, você vai ver que você vai ter um paralelepípedo retângulo oblíquo. Mas não precisa ser preencher, eu só quero essa face aqui. E aí, isso daqui eu vou ter uma altura, que eu disse que entra a trigonometria, quando você for estudar a geometria espacial, um paralelepípedo retângulo oblíquo. Aqui é a altura e aqui é a base. Ó. Então nós temos aqui o paralelogramo. Então o paralelogramo
né, que é esse retângulo que ao invés de estar assim, ele está assim, ó. Ele está assim. Beleza? Percebeu a diferença? Aqui é um retângulo normal. Perceba que aqui é um retângulo, que aqui você fecha aqui e aqui você fecha aqui. Beleza? É só você fazer isso. Fez isso aqui e virou um paralelogramo. Ok? Então, paralelogramo, a mesma fórmula do retângulo. Base vezes altura. Perceba que é a mesma coisa. Eu tenho base e tenho altura. Ok? Outro quadrilátero bastante famoso é o trapézio. Olha, professor, e aí? Para calcular a área do trapézio, deixa eu desenhar um trapézio aqui. Nós temos vários, viu, gente? Mas a noção é a mesma, o entendimento é o mesmo. Vou desenhar um trapézio aqui para vocês entenderem. Ó. Tá vendo aqui? O trapézio, primeira coisa que você tem que observar ele é que ele possui duas bases. Essa aqui é a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. E essa aqui é a base menor, que eu vou chamar de Bzão. Ou B minúsculo, B maiúsculo. Ok? Nós temos uma altura também, ó. Dessa extremidade para cá, né? Esse vértice para cá, nós temos uma altura. Ok? E a fórmula é bem simples, ó. Você vai fazer o quê? Base maior mais base menor vezes altura. E vou dividir isso por 2. Ok? Então essa é a fórmula para você calcular a área desse trapézio. Nós temos vários tipos de trapézio. Isso aqui é um trapézio, né? Trapézio simples. Mas temos esse aqui, ó. Temos o trapézio desse jeito, onde temos aqui um ângulo de 90 graus, tá? Onde temos aqui Bzinho, aqui no caso Bzinho, aqui Bzão e altura. Então nós temos o trapézio desse jeito, né? Esse trapézio aqui nós chamamos de trapézio retângulo. Esse trapézio aqui é isósceles, porque nós temos esse lado igual a esse, ok? Então nós temos o trapézio retângulo. Nós temos também um invertido, onde nós podemos colocar o lado maior em cima, o lado menor embaixo. Aqui vem as alturas, tá? Nós temos aqui para cima também, pode ser, aqui, ó. O lado maior em cima, o lado menor embaixo. Então, nós temos vários tipos de trapézio, ok? Então, e nós temos mais um quadrilátero, bem interessante, bem conhecido, que é o losango. E o losango, Kleber, vou desenhar ele. Quem conhece São João sabe, né? O balãozinho de São João. Ó. Muita gente confunde isso aqui, viu, gente? Confunde com... Deixa eu... Já vou explicar para vocês. Ó. Muita gente diz o seguinte, professor, se você pegar o quadrado ou o retângulo e fazer tipo assim, virar ele não vai virar um losango? Claro que não. Vou dizer para você qual é a diferença dessa figura ou dessa figura para essa aqui. Sabe qual é a diferença? Tanto o quadrado como o retângulo, ele formam ângulos retos. Porque suas linhas estão de forma perpendicular. Ó, o que é isso, professor? Estão formando um ângulo de 90 graus. Aqui, se você for continuar aqui, ó, perpendicular. Um lado em pé, o outro deitado. Não está inclinado. Da mesma forma é o retângulo. Já aqui não. O losango, ele não está formando ângulos perpendiculares, ele está inclinado. Perceba que está assim, ó. Ou seja, ele não forma ângulos retos, ele forma ângulos obtusos. Aqui é um ângulo obtuso. E forma ângulos agudos. Ó. Porque seus lados estão inclinados. Ó. Então muita gente confunde a diferença do retângulo aqui, retângulo e quadrado para o losango. Então esqueçam isso, de que se você pegar isso aqui e inverter, botar ele assim, ó, vai formar, não vai, porque vai continuar aqui, ângulo de 90 graus. Pode até ser parecido com esse, mas não é. Tá? Porque aqui os lados são inclinados, estão assim, ó.
não estão assim, um quadrado e retângulo, ok? E aí, qual é a fórmula para eu calcular a área do losango? Bom, o losango, como eu já desenhei aqui, eu tenho duas diagonais. Eu tenho essa diagonal aqui, que eu vou chamar de Dzinho, e eu tenho essa diagonal aqui, ó. Deixa eu fazer direitinho. Tem essa diagonal aqui que eu vou chamar, ó, essa diagonal de Dzinho, e essa maior, que eu vou chamar de Dzão, ou D minúsculo e D maiúsculo. E a fórmula é bem simples. Você faz Dzão vezes Dzinho, ou Dzinho vezes Dzão, e divide por 2. Ok? Então, diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. Ok? Então aqui foi o quê? O estudo dos quadriláteros. Vamos lá. Triângulos. Vamos relembrar a área de um triângulo qualquer. Perceba que nós temos alguns tipos de triângulo, tá? Então vamos lá. Nós temos alguns triângulos. Um é bem especial, já vou dizer. Bom, essa área que eu vou colocar aqui, essa fórmula, é para triângulos isósceles, escaleno, retângulo, tá? Isósceles, escaleno, retângulo. Se me fugiu mais algum tipo, depois eu lembro. Então, a fórmula para qualquer um desses tipos de triângulo é esse aqui, ó. A igual a base vezes altura dividido por 2. Então, qualquer tipo de triângulo desse aqui, retângulo, ó, o retângulo aqui, ok? O isósceles, ó, o isósceles é por quê? Porque dois lados são iguais. Isósceles, escaleno. Escaleno é o quê? Todos os lados são diferentes. Ok? Então, qualquer um desses tipos de triângulo aqui, ó, você usa essa fórmula aqui para calcular a sua área. Beleza? Nós temos um triângulo muito especial, que é o triângulo equilátero. Esse, muita gente erra. O triângulo equilátero, o nome já está dizendo, todos os lados são iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E a fórmula para calcular a área desse triângulo é A igual a L ao quadrado, multiplicando por raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, a fórmula para calcular a área desse triângulo aqui é essa. Valeu? Então, nós aprendemos aí. E temos o quê? Os círculos, né? Então, nós temos... para calcular a área do círculo, aí já entra o π, né? Então, nós temos o quê? π r ao quadrado. Então, para calcular a área de um círculo, é só você pegar πr ao quadrado. A circunferência, você não calcula a área, porque a circunferência ela é vazada. Ou seja, é tipo uma roda de uma bicicleta. Então, você calcula comprimento, tá? Então, deixa eu até colocar aqui. Se for comprimento de uma circunferência, deixa eu colocar aqui, circunferência, você calcula, não área mais, comprimento. E aí você vai pegar o quê? 2πr. Ok? Então, para calcular o comprimento, você faz 2πr. Para calcular a área de um círculo, comprimento da circunferência, tem que explicar isso, porque o comprimento se calcula de circunferência, não de círculo. Já o círculo se calcula a área, porque o círculo, dando como exemplo, a panela, a tampa de panela redonda, né, ela é cheia, ela tem uma base, beleza? Ela tem, você pisa nela, então você consegue pegar pelo meio. Então ali tem uma área, né? Então aí você pode calcular a área, porque tem uma área ali. Já a circunferência não, a roda da bicicleta ela tem raios, né? Mas você vê que ela é vazada. Então ela tem um eixo no centro onde tem o quê? Vários raios nela. E pode ter também diâmetros, mas ela não é
um círculo, então você não calcula a área de circunferência, aí você calcula o comprimento. É como se você pegasse a roda, cortasse e esticasse ela. Ela vai virar o quê? Vai virar uma linha, ou uma reta, né? Então, em uma reta, você calcula o quê? O comprimento dessa reta, ou dessa linha, ou dessa corda. Ok? Então, gente, ó, essa foi a aula de hoje, né? Nós conhecemos melhor as figuras espaciais, como os poliedros e os corpos redondos, e relembramos algumas fórmulas de áreas de figuras planas que nós vamos precisar, né? Vamos precisar mesmo. E aqui, se não me engano, aqui é 4, tá? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Sobre 2 seria para calcular a altura, beleza? Então, se fosse para calcular a altura do triângulo equilátero, aí você usaria o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Para calcular a área do triângulo equilátero, você pega L ao quadrado multiplicando por raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, é isso aí. Me queiram bem, porque não custa nada. Só vai fazer bem o coraçãozinho de vocês, ok? Valeu? Próxima aula, vamos já para exercícios sobre poliedros e sobre corpos redondos, tá? Pretendo separar 2 exercícios de poliedros. Eu pretendo pegar prismas, né? Um de prismas e um de pirâmide. E corpos redondos também, um de cada um aqui. Valeu? Ou um de cilindro, um de cone. Aí vai depender do tempo que eu tenho, tá bom? Ok, gente? Valeu, qualquer coisa, joguem perguntas lá pra mim. Valeu? Um abraço pra vocês, fiquem bem. Tchau.